Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre energia interna de um gás. Mas tem que ficar bem claro para vocês que a energia interna está relacionada com a temperatura. E aí eu vou explicar aqui qual que é a relação entre energia interna e temperatura. E isso está claro para vocês, porque como vocês podem fazer os exercícios, aí dependendo de como que se relaciona a energia interna, a temperatura vai aumentar ou diminuir proporcionalmente. Mas vamos lá, vamos explicar primeiro aqui. Energia interna tem a ver com a energia cinética das moléculas. Imagine, eu tenho gás no recipiente. Se eu esquento esse recipiente, as moléculas começam a ficar cada vez mais agitadas. As moléculas começam a ganhar velocidade. Ganhou velocidade, ganhou energia cinética. Energia cinética é medida em joules, lá da mecânica. A energia interna aqui dos gases também vai ser medida em joules. Tá? Um gás monoatômico, aqui no nosso material, ele não faz muita diferença entre monoatômico ou diatômico, então não se preocupem com isso, tá? Vai aparecer a fórmula 3 sobre 2. 3 sobre 2, essa fórmula você não tem que guardar para a prova. Essa vai ter que guardar, tá? Então já anota aí no seu caderno. Vai ficar 3 sobre 2, o N é o número de mols, já conhecido de vocês. O R é aquela constante universal dos gases, que é dado no exercício, você não precisa decorar, ou pode ser aquele 0,082 atm, litros mol Kelvin, ou pode ser o joule por mol Kelvin, que é 8,31. Vai estar lá na lousa, vou chegar lá, tá? Bom, mas ele vai dar no exercício. Se for calculado aqui em joule, vai ser o 8,3 que vai ser dado no exercício. Mas lembrando, não precisa decorar. O vestibular, o Enem te dá esse valor, eu vou te dar também, logicamente. Mas não esqueçam, a temperatura tem que ser em Kelvin e não em Celsius. O pessoal erra muito, alguns alunos ainda estão esquecendo de passar para Kelvin. Tá? Se tiver em Celsius, é só somar 273. Tá? Só somar 273. Mas toma cuidado. Se a gente, às vezes a gente dá em Kelvin para ajudar e a pessoa soma 273, aí estraga tudo. Então toma cuidado. Tá? Se estiver em Kelvin, não precisa fazer nada. É só colocar na fórmula. Se estiver em Celsius, some 273. Beleza. Bom, qual que é a diferença desta fórmula para esta? Muito pouco, tá? A energia interna de um gás é a energia interna naquela temperatura. Então, se eu te fornecer uma temperatura, vai ser energia naquela temperatura. Agora, aqui é variação de energia interna. Se variou a energia interna, variou a temperatura, tá? Então, quando ele pedir variação de energia interna, eu só vou colocar o delta 1 e delta T. Aí aqui vai ser a variação de energia, de temperatura. Eu vou ter duas temperaturas. O que você tem que fazer? Menos final menos inicial. Você vai ter duas temperaturas para calcular a variação de energia interna. Então você vai ter duas temperaturas, faz um menos o outro. O R continua sendo o mesmo, o número de mols continua sendo o número de mols daquele gás. Fez a conta e você vai ter a variação de energia interna em joule. Essas duas fórmulas você vai ter que guardar para a sua prova. Continuando. Como eu falei para vocês, e tem que ficar claro isso para vocês, tá? A energia interna tem tudo a ver com a temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. Lembrando, que energia interna mesmo? As moléculas se movimentando. Se eu aumento a temperatura, elas começam a ficar mais rápido. Então, por isso que eu falo que a energia interna está aumentando. Se eu diminuo a temperatura, as moléculas começam a ficar mais devagar. Então, está diminuindo a variação de energia interna. E isso aqui vai usar para alguns exercícios. Quando eu pedir para vocês aí variação de energia interna, tem gente que não colocou nos exercícios. Tinha a letra item A, B, C, e o pessoal estava lá, delta U igual a zero. Tem gente que passou batido, nem colocou. É calcular trabalho, calor e variação de energia interna. Quando, presta atenção.
Se a temperatura não variar, o ΔU é igual a zero. Isso vai influenciar na primeira lei da termodinâmica, que eu vou falar já para vocês. Tem aquela fórmula da primeira lei da termodinâmica que a gente vai comentar já. Então, não variou a temperatura, que é isotérmica, iso igual, térmica, temperatura. E nas transformações isotérmicas, o ΔU é igual a zero. Tem que lembrar isso na prova. Você está lendo enunciado, ele comentou, a variação de energia interna, quer dizer, a transformação é isotérmica, você já sabe que o ΔU é igual a zero. Tá? Bom, finalizando aqui a primeira lousa, tá? Essa fórmula aqui, que é a velocidade média por molécula, velocidade média das moléculas, tem o 3 da fórmula, o R é a constante universal dos gases, que eu estou colocando aqui aproximado 8,3, tem mais dígitos, mas eu estou colocando só 8,3. Você tem que se atentar ao que ele dá no exercício, às vezes para ajudar ele coloca 8 redondo aqui, tá bom? Só que tem um porém, que é onde o pessoal errou nos exercícios, tá? Aqui é a Joule, mol, Kelvin. Se está em Joule, Sistema Internacional de Unidades. E no exercício, ele forneceu a massa molar em gramas por mol. Só que no Sistema Internacional eu trabalho com quilogramas por mol. Esse foi o problema. Não transformar o gramas por mol em quilogramas por mol. O que você tinha que acrescentar no exercício? Ou você anda 3 casas para a vírgula, para transformar para quilogramas, anda 3 casas para a esquerda, ou você coloca um 10 a menos 3 no número que ele forneceu. Por exemplo, forneceu lá 28 gramas por mol. Então, 28 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. E aí, ia mudar um pouquinho o valor aqui embaixo, e na hora de tirar a raiz, seria um número complicadinho até de tirar, tá? Essa fórmula, você não vai precisar decorar. Se eu cobrar na prova, eu coloco a fórmula para você, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre a energia cinética média por molécula. Energia cinética média por molécula é esse E minúsculo. Também não vou pedir para você decorar essa fórmula, eu vou te dar, tá? Se eu cobrar esse conteúdo. Tá? O que você tem que saber é o que significam as letras. Lembrando, temperatura sempre em Kelvin. Aqui também, temperatura sempre em Kelvin. O K é uma constante. Ou eu posso te dar constante direto, aqui é a constante de Boltzmann, ou o K, ou se origina dessa fórmula aqui. Mas eu não vou ficar cobrando muito esse conteúdo. Esse conteúdo é a professor de química que cobra mais. Tá? Eu só estou demonstrando de onde vem o K. O K vem do R, que é conhecido de vocês, que é o mesmo R que está aqui, dividido pelo número de Avogadro. Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, alguma coisa. No caso de química, moléculas. Tá? No caso de gases, moléculas também. Tá? Então, não se preocupe muito com essa fórmula, se precisar eu te dou. Tá? Posso te dar o K direto também, é só substituir. Lembrando também a mesma coisa que eu falei sobre energia interna de um gás, tá? A energia cinética média por molécula está diretamente relacionada à temperatura. Aumentou a temperatura, as moléculas começam a agitar cada vez mais, ganha velocidade. Se a energia cinética, aumenta a energia de movimento delas. Diminuiu a temperatura, diminui a energia cinética. Tá? Então, por aqui, encerrou. Bom, para finalizar a nossa explicação, primeiro o princípio da termodinâmica. Tudo aqui estará medido em joules, mas poderia também ser medido em calorias, como nós, nossa apostila, no nosso material, nos exercícios que eu forneci para vocês. Trabalhamos só com joules, então na prova só cobrarei joules, mas poderia ser em calorias também. Tá? Então, ΔU, conhecido de vocês, variação de energia interna. O Q é o calor, tá? Que pode ser recebido, calor positivo, ou cedido para o meio exterior, negativo. Tem que se ligar nos sinais, hein? Nós já falamos isso em outra aula, está anotadinho no caderno de vocês, hoje é uma revisão. O trabalho também realizado pelo gás positivo sobre o gás negativo, está lá nas anotações do seu caderno. Bom,
Transformações. Transformação isobárica, tem que guardar esses nomes. Isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, posso usar essa fórmula, conhecida de vocês. Olha para a lousa, trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Se é joule, pressão em Newton por metro quadrado, não em ATM, tem que converter, já vem os dados do exercício, converter de ATM para newtons por metro quadrado, é fornecido nos dados do exercício. E o ΔV, que é a variação de volume, não pode ser litros, tem que ser metros cúbicos. Também nos exercícios que vocês trabalharam, está dados do exercício. Considerar tantos litros, tantos metros cúbicos, ele dá a conversão. Bom, pressão isobárica, pressão constante, posso utilizar essa fórmula. Tem no trabalho, se ele pedir variação de energia interna, é só jogar aqui. Continuando. Transformação isocórica. Isocórica, o volume é constante. Tá? Sendo o volume constante, ó, presta atenção. Se a variação de volume se não há variação de volume, então o ΔV é zero. Se não há variação de volume, o ΔV é zero. Se o ΔV é zero, logo o trabalho também é zero. Porque é o que eu falei para vocês. Só ocorre trabalho se houver deslocamento. Vou falar de novo. Só ocorre trabalho se houver deslocamento. Numa transformação isocórica, não há variação de volume. Se não há variação de volume, não realiza trabalho. Se não realiza trabalho, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, ΔU é igual a quê? Se você tiver esse raciocínio, você consegue desenrolar na prova. Se não tiver, decora. Isocórica, o ΔU é igual a quê? E aí, quando você vê os dados do exercício, isocórica, eu sei que o ΔU é igual a quê? Se ele pedir o ΔU, se te fornecer o quê nos dados do exercício, ΔU é igual ao valor que ele tiver. Acabou o exercício. Transformação isotérmica, temperatura constante. Tá? Se a temperatura for constante, presta atenção. Se a variação de temperatura não ocorre, é zero, o ΔU, que está relacionado com a temperatura, lembra que eu falei na outra louça? Se aumenta a temperatura, aumenta o ΔU. Se diminui a temperatura, diminui o ΔU. Se o ΔP não varia, o ΔU também não varia, é zero. E se o ΔU for igual a zero, jogando na primeira lei da termodinâmica, se o ΔU for zero, o menos tal passa para cá e vira tal positivo. Trabalho é igual ao calor. Se conseguir ter esse raciocínio, ótimo. Se não conseguir ter esse raciocínio, na transformação isotérmica, sempre o trabalho é igual ao calor. Tá? Então, repare que o amarelo é a conclusão do raciocínio. Transformação adiabática. Transformação adiabática, esse nome é meio esquisito, tá? Mas o que significa isso? O gás não troca calor com o meio exterior, tá? Ele não troca calor, então o calor é zero. Se ele não troca calor e o Q é zero, então eu posso cancelar o Q e o ΔU, que é a variação de energia interna, vai ser igual ao valor do trabalho, só que negativo. Tá? O gás não troca calor com o exterior, mas ocorre realização de trabalho durante o processo, uma vez que há variação de volume. Lembrando, se há variação de volume, realiza trabalho. Sempre o trabalho está realizando com a variação de volume. Aumentou o volume, diminuiu o volume, houve deslocamento, realizou o trabalho. Tá? No caso, como na transformação adiabática, o Q é igual a zero, tirando o Q da nossa fórmula, ΔU é igual a menos Q. Para finalizar, transformação cíclica. Transformação cíclica, como o próprio nome diz, ele começa num ponto e termina no mesmo ponto. Eu não sei se o pessoal notou nos exercícios que essa flechinha ela indica que o trabalho é horário ou anti-horário. Tá? Então, tem que se ligar na flechinha. Se ele estiver girando no sentido horário, eu calculando a área, eu tenho o trabalho positivo. No trabalho positivo, o gás converte calor em trabalho. Se essa flecha estiver girando no sentido anti-horário, então o trabalho é negativo, vai dar um sinalzinho de menos no trabalho.
e o gás converte trabalho em calor. Bom, como aqui é um ciclo, se eu calcular a área aqui dentro, aí você tem que se ligar na figura. Tem aluno que não se ligou na figura. Se for um quadrado, lado vezes lado. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for aqui um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Tem gente que não se ligou nisso. Tá? O trapézio talvez não apareça. Assim, não tem exercício na folha, também não vou pedir. Mas se tiver a forma de um trapézio, calcule o trapézio, mas não costuma aparecer. Costuma aparecer retângulo ou quadrado. Tá? Pelo menos nos exercícios do ensino médio. Como aqui é uma transformação cíclica, o ΔU é igual a zero, a variação de energia interna não ocorre. Se o ΔU for igual a zero, é aquele mesmo esquema. Aqui é zero, o tal passa para cá, tal é igual a aqui. Tá? Então aqui finalizou a explicação.